Um olhar muito observador e apurado para a realidade, para a diversidade e, mais do que nunca, o que toca a sociedade. É tudo que a gente vai conversar hoje com Márcia Cruz, jornalista e também escritora. Márcia, dos dois últimos livros que você escreveu, o que a jornalista emprestou para eles? Admilson, primeiro eu quero dizer da minha alegria de estar aqui no Multileitura. É um prazer, né, poder conversar sobre literatura, falar sobre os meus livros. E o que a jornalista emprestou, eu acho que quando você vem do jornalismo, né, não tem como dissociar a questão da apuração da informação, né, de buscar uma informação correta, de buscar melhor informação, de lapidar a informação. Então, mesmo quando você trabalha com a literatura, com um aspecto mais ficcional, de certa maneira, eu pelo menos, né, busco me ancorar na realidade, né? Então, parto sempre de uma pesquisa e como jornalista, você também sabe que é um dos princípios, né, da gente fazer apuração. Apuração é digamos assim, o pilar de todo o trabalho de jornalista. Então, eu levo muito isso para os meus livros. O primeiro livro? São 2 livros, né, publicados. O primeiro é O Morro do Papagaio, que é o 17º de uma coleção muito bonita, que é a coleção BH, A Cidade de Cada Um, editada pela Conceito. Traz lugares de Belo Horizonte, né, tanto bairros como locais também que têm relevância e importância para a cidade, como o Parque Municipal, o Viaduto Santa Teresa, a UFMG e também alguns bairros. Dentre esses bairros, né, eu falo do Morro do Papagaio, que é um conjunto, né, de favelas da Regional Centro-Sul aqui de Belo Horizonte, o local onde eu nasci e vivi um longo período da minha vida. Então, fui convidada para falar um pouco sobre esse espaço. E o segundo livro é o Maria Mazzarello. É um perfil biográfico da Masa, né, da Maria Mazzarello, que é a fundadora da Masa Edições, que é a primeira editora especializada em autores negros e na temática negra no Brasil. Que tem uma história incrível para você que está assistindo e nos ouvindo. A gente ainda quer convidá-la para conversar com a gente um pouco mais sobre a história dessa editora, dos livros, né? Eu já faria uma dica aqui para os editores, para ela especificamente, mas para outras pessoas, por que não uma autobiografia da Márcia? Olha, gente! Eu acredito que a sua história vai ter muita leitura, vai ter muita gente interessada, vai sensibilizar as pessoas, porque eu imagino que na sua vida, até pela a última função que você exerceu, né, no jornal que você trabalhava, você trabalha muito com o tema diversidade. Sim. Né? Como que você percebe esse tema diversidade hoje? Porque, assim, tá ganhando muito espaço, né? A mídia tá falando muito disso, mas mais do que isso, né? Eu acho que você viveu muito disso no seu dia a dia, né? Sentiu na própria pele. O que você pode contar para a gente disso? Eu acho que a sua fala é muito reveladora, né? Dessa minha posição e por que eu adotei esse tema como a minha área de atuação. Quando eu começo no jornalismo, né? Sempre trabalhei majoritariamente no jornalismo impresso. Esses temas eram os temas que me afetavam, né? E como eram temas que me afetavam eram os temas que eu propunha, reportagens, matérias, abordagens, né? Pelo fato de eu ser uma mulher negra, pelo fato de ser uma pessoa que nasceu, né, numa favela, numa periferia. Por que de falar desses temas, né? Eu acho que por algumas razões. Primeiro, porque eu sempre olhava, né, e lia o que era escrito na imprensa de uma maneira geral
e sempre achava que era muito estereótipo, que falava de um total desconhecimento e muitas vezes de forma muito equivocada sobre esses espaços e sobre essas pessoas, né? Então, eu falei, gente, eu vou escrever sobre isso porque eu tenho propriedade para escrever sobre isso. Primeiro porque eu vivo, né? Ou tenho uma experiência, né? Hoje eu não vivo mais, mas tem uma relação de territorialidade, né, assim, de cultural com esses espaços de periferia. Então, eu acho que posso falar desse lugar a partir da experiência. E segundo, que eu acho que nem sempre é só a experiência dá conta, né? E segundo, porque eu me preparei, né? Porque eu estudei, né? Então, eu me tornei mestre pela UFMG, me tornei doutora pela UFMG. Então, tenho, digamos assim, dois pilares que me possibilitam falar e escrever sobre esses temas: a experiência e o conhecimento, né? A reflexão que eu faço a partir desse lugar da academia e a reflexão que eu faço também a partir da atuação na sociedade, né? Porque eu sempre participei ativamente também de vários movimentos. Então, quando eu entro no jornalismo, né? Quando eu começo a minha carreira, eu começo com estranhamento, né? De ver a maneira como as pessoas escreviam sobre pessoas como eu, né? E identificar que tinha ali um problema, que não é um problema, infelizmente, que foi superado, né? A gente ainda tem muito isso na imprensa de uma maneira geral, né? Que é esse recorte de classe, raça, principalmente de classe, né? Assim, então, muitas vezes, quando a gente fala do jornalismo, em algumas áreas específicas, né? A gente tem um perfil de jornalista que cobre e que escreve sobre esses temas, que não é um perfil muito diverso. E quando você não tem um perfil muito diverso, é muito difícil você também ter uma cobertura que seja diversa, né? É importante você pensar a diversidade, né? Retomando a sua pergunta, né? Como eu vejo hoje essa questão da diversidade, eu percebo que quando eu iniciei a minha carreira, né, há 2 décadas, talvez um pouco mais, né, Edmilson? Sim, um pouco mais. Que a gente trabalhou juntos, né? A gente, nós dois trabalhamos numa mesma redação. Quando eu começo essa trajetória, essa carreira, esse tema não era nem nomeado como diversidade, né? As temáticas, né, que concernem esse guarda-chuva da diversidade não tinham nem essa nomeação. E com o passar do tempo, elas ganharam, né, assim, ganharam mais evidências. A sociedade, de uma maneira geral, fala mais sobre isso, reflete mais sobre isso, e se tornou, então, uma necessidade, né? As empresas criam programas de diversidade e inclusão, né, para tornar o seu quadro de colaboradores mais diverso, né? Até porque a sociedade também se vê mais diversa, né? Mas é sempre bom a gente refletir se essa inserção, né, ou se essa forma como a diversidade está sendo abordada, como ela está sendo tratada, não é apenas do ponto de vista comercial, né? Apenas para cumprir uma demanda de marketing ou de posicionamento de mercado, ou se de fato a diversidade está sendo pensada de forma real, né? Então, falando do jornalismo, né? Se a gente está falando de diversidade, a gente tem que pensar qual é a composição dos colaboradores dos jornalistas, né? Os jornalistas
Nós temos jornalistas negros, nós temos jornalistas indígenas, nós temos jornalistas trans, nós temos jornalistas gordos, né? Nós temos jornalistas que são pessoas com deficiência. Essa pluralidade ela está representada do ponto de vista dos corpos nas redações. Isso é uma questão. Depois de pensar do ponto de vista dessa representatividade de forma quantitativa, né, assim, da presença desses corpos, a gente dá um salto para pensar de maneira qualitativa também, né? Essa diversidade, esse jornalista, ele tem poder de decisão no que está sendo produzido, né? Ele ocupa cargos que permitem, né, que ele possa opinar sobre aquele conteúdo produzido. E, num outro nível, como isso se reflete do ponto de vista dessa cobertura, né? Então, você começa a pensar muitos aspectos, né? Você tem fontes que são diversas, né? Você conversa com pessoas também que trazem essa diversidade. Você tem entre as suas fontes pessoas negras, você tem entre as suas fontes pessoas indígenas, né? As fontes que você chama, né, para suas matérias, reportagens, elas estão falando, se elas são negras, elas estão falando só sobre um único assunto, só sobre o racismo, ou elas falam também sobre física quântica, sobre direito, né, sobre legislação, sobre economia, né? Também existe uma diversidade do ponto de vista dos assuntos que essas pessoas estão falando, tratando, né? E daí você vai ampliando e essa reflexão ela se estende a um conjunto, né? Assim, até quais as temáticas que entram ou não, né? Quais são os assuntos que são priorizados ou não, porque a gente sabe, né? Nós que somos jornalistas, e também eu acho que quem é leitor, né, pode perceber isso, que existe uma hierarquização dos assuntos, né? Os assuntos que ganham mais relevância, que ganham menos relevância, que são capa ou que não são. Que estão na vitrine das lojas ou não estão. E é interessante quando você faz esse à parte dizendo que o próprio leitor, né, você que está assistindo a gente, que está nos ouvindo, fala dessa discussão de priorizar o que você está lendo. Não importa se é um livro grande, um livro pequeno, uma revista, enfim, um panfleto, né? A leitura ela é importante em todos os aspectos na vida das pessoas, porque elas permitem que as pessoas entendam mais do que está acontecendo em volta, né? E quando você traz para discussão 2 livros que você puxou a questão étnico, né, no caso da Masa, né, e você traz a questão do Morro do Papagaio, também faz uma reflexão desse processo. Você já teve feedbacks disso, retornos? O que você pode contar para nós em relação ao que esses livros já trouxeram de resultado daquilo que você abordou? Como a gente está falando de literatura, né, Edmilson, a temática, né, os assuntos que eu trabalhei são importantes para mim, mas a maneira como eu conto essa história também é muito importante. A forma, o formato também é muito importante. Então, nos 2 livros, eu tive um cuidado muito grande no processo de escrita, né? Então, trabalhar a escrita de maneira que quando eu escrevi O Morro do Papagaio, eu tinha um pensamento. Eu tinha referências de grandes, de biografias muito importantes, e sempre me chamava a atenção como que, ao construir a história, né, de uma pessoa, você conseguia entender, às vezes, um contexto social, um contexto político, né? Entender a sociedade num dado momento, né? Como que tudo aquilo era importante para você entender, a partir da história de alguém, você entendia
uma sociedade, digamos assim. Sim, né? Porque todos os processos, situações e fatos, na verdade, eles interferem, né? Porque uma guerra está acontecendo lá na Rússia, que ela não tem impacto no Brasil ou no mundo, quer dizer, ainda mais no mundo cada vez mais do que globalizado e com a internet. Então, isso tem tudo a ver com o que você está falando. E aí, eu falava, gente, por que as pessoas do Morro do Papagaio, elas não são tão importantes quanto o presidente Lula, por exemplo? Né, que é um biografado, né? Sim. Ou qualquer outro, sei lá, o Fernando Henrique também tem uma biografia, né? Para a gente não ficar falando especificamente de um político, mas eu digo assim, de pessoas que alguém se dispôs a escrever uma biografia daquela pessoa porque ela considera que a história daquela pessoa tem uma relevância e uma importância. E eu falei, gente, eu acho que a história das pessoas do Morro do Papagaio tem uma relevância e uma importância para a cidade de Belo Horizonte, para o Brasil e para o mundo, né? E eu acho que a história dessas pessoas tem algo de universal também, né? Que tem na literatura, que você tenta buscar o que é universal, né? E isso faz com que as pessoas tenham interesse de ler o livro X ou o livro Y. Então, quando eu construo o livro, eu parto desse lugar, que algumas pessoas podem achar que é ousado, mas eu não acho que seja ousado, eu acho que tem que ser esse lugar mesmo que eu quero partir da minha escrita, por entender que essas pessoas, né? Essas pessoas, eu estou me incluindo também, né? Que nasci naquele lugar, a gente tem uma importância, uma relevância para a história dessa cidade e isso tem que ser dito de uma forma que fique registrado na história, né? Porque a tentativa é invisibilizar essa história, né? Ou colocar essas pessoas à margem, dizer que a história dessas pessoas não tem importância. Mas eu faço o contrário, eu falo, não, a história dessas pessoas, ela tem uma relevância e uma importância muito grande. Então, por exemplo, eu resgato a história de um local que chama Casa da Fazendinha, que fica lá no Morro do Papagaio, que é uma casa que ela tem o mesmo tempo, né? Assim, ela é até um pouco mais antiga do que o Museu Abílio Barreto, que é o principal museu da história da cidade de Belo Horizonte. Então, nós temos uma casa que é anterior ao Museu Abílio Barreto, no Morro do Papagaio, e essa casa, por muito tempo, ela foi desconsiderada porque ela estava naquele espaço, né? E quem vai ser a pessoa para dizer que essa casa não tem a mesma importância que o Museu Abílio Barreto para Belo Horizonte? Por que não foi dado a ela o mesmo tratamento que se deu ao Museu Abílio Barreto? Quem faz esse resgate são grupos lá do Morro do Papagaio, né? O grupo do Beco, que é um grupo de teatro. Eu participei também, né, de alguns projetos, Conexões dos Saberes, que era um projeto feito em parceria com a UFMG, que aí a gente começa a resgatar a história desse espaço, a mostrar a relevância e a importância desse espaço para a cidade. E depois, o meu livro saiu em 2019. A boa notícia é que ele está praticamente esgotado. Que ótimo! Isso é um bom sinal. E o editor pediu para fazer uma revisão para a segunda edição, exatamente porque essa casa, que quando eu escrevi em 2009, ela estava abandonada, ela foi completamente restaurada, né? E hoje ela está... Ela já ocupa um espaço diferente. Sim. Você falou 2009 agora, mas é 2019, né? Não, 2009. 2009 mesmo. 2009. É porque anteriormente eu tenho a impressão que você falou 2019, quando você lançou o livro, tá certo então? Foi 2009. Ela foi restaurada e hoje ela é um espaço maravilhoso, que eu acho que todas as pessoas deveriam conhecer. Já pode ser um impacto do livro. Com certeza, com certeza. E aí eu tenho que fazer essa segunda edição contando, né,
boa notícia, né? Com certeza. E com dessa certeza. transformação. Então, eu acho que o princípio do livro, aí eu acho que eu tenho que fazer um adendo, né, dizendo que não só eu tenho essa perspectiva, né, mas outros jovens da minha geração, né, que eu continuo jovem. Com certeza. Né? Outros jovens da minha geração que atuaram lá na comunidade também, a gente sempre partiu desse pressuposto, né? E aí, quando você me disse, a sua pergunta foi quais os retornos, né, do livro, eu quis começar fazendo esse preâmbulo dizendo assim, de como que é a forma, né, de como eu construí, porque o retorno desse livro, para mim, foi uma das coisas mais lindas que eu já tive na minha vida. Porque foram, primeiro, assim, das pessoas do morro, né, as pessoas chegavam para mim e diziam assim: Márcia, eu peguei o livro e eu li numa sentada. Né? Eu gostei tanto do livro que eu peguei e não consegui parar de ler. Eu comprei um livro, do livro para eu dar para a minha patroa, para a pessoa que eu trabalho. Aí a pessoa dizia assim: olha, eu sou porteiro no tal lugar, e eu comprei o livro para as pessoas saberem o que é o Morro do Papagaio, entenderem como é o morro. Então, eu sempre digo, e eu tenho muita alegria de falar isso, que esse livro não é meu, né? Eu tive uma função ali de organizar a memória. Você foi um meio, instrumento de organizar a memória e a história daquele lugar. E, felizmente, com esse retorno tão bonito, assim, das pessoas que vivem lá, às vezes, pessoas que eu não conhecia ainda, assim, pessoalmente, mas que chegavam até mim por meio do livro, né? E esse retorno também veio de pessoas de fora da comunidade, da cidade, de uma maneira geral, né? Leitores, assim, que você fala, puxa vida, que são pessoas que eu admiro muito como escritores também, né? Então, eu tive a honra de dividir uma mesa com a Heloísa Starling, que ela escreveu sobre o UFMG. E ela falou, né, na ocasião, ela falou: Márcia, quando eu estava escrevendo o UFMG, eu li o seu livro, eu gostei tanto. Então, assim, é claro que ela escreve de uma outra forma, né, e tudo, mas como que o livro dialoga com outras pessoas da cidade, né? Muita gente que é arquiteto, artistas, já entraram em contato comigo para falar que começaram um projeto lá na comunidade depois que leram o livro, ou a partir dessa referência consultar o livro para saber um pouco mais, né, sobre o espaço. O livro se tornou uma referência, né, assim, dentro da coleção. É um livro que tem uma importância que eu acho bacana, né, de trazer uma comunidade de periferia. E por todos esses feedbacks, assim, eu não vou ficar nomeando, né, os retornos, assim, de pessoas que são autoridades, digamos assim, na literatura, porque eu não estou nomeando as pessoas da comunidade. E, para mim, esses dois julgamentos têm o mesmo valor, né, a mesma importância. Mas só para dizer que ele teve uma leitura de pessoas de diferentes lugares da cidade, de diferentes formações, e sempre com um feedback que as pessoas se identificam, sabe, Edmilson, assim, com as histórias que estão ali, né? Então, eu acho que teve um poder de afetar, né, assim. E aí você falou, né, o quanto que o livro tem da jornalista e o quanto que eu tentei equilibrar um pouco essas duas coisas, né? Porque o jornalismo, ele tem algo que é de uma certa objetividade, né? Assim, sim, sempre. Que guia, né?
E eu, quando eu construí essa história, né, como eu disse, né, eu busco sempre essa referência na realidade, mas eu queria ativar outras camadas, né, nas pessoas que leem o livro, né? Eu não queria que as pessoas conhecessem o morro só do ponto de vista da racionalidade, né? Mas eu queria que elas conhecessem o morro a partir da experiência, né? Assim, aí eu queria que as pessoas, por exemplo, vissem uma cena que eu descrevo, que é olhar para o morro à noite, ver aquelas luzes, né, acesas no morro, olhar para a lua e ver... Era, no mínimo, transferir a poesia que você também via lá no morro, né? É sentir o amor, os vínculos, quer dizer, não é um morro por si só, ou toda a questão toda estereotipada que se pensa de uma comunidade, de uma favela, enfim, os problemas e percalços, né? Violência, enfim, drogas e outras coisas que acontecem. Pode acontecer? Pode, mas tem outras coisas que são tão relevantes ou mais e importantes do que isso. E você queria também colocar isso no seu livro. E até isso foi algo que eu pensei, né? Assim, ao escrever, eu falei, gente, como que eu vou lidar com isso? Eu não quero fazer um texto que romantize, que seja algo que também não mostre os problemas que tem naquele lugar, né? Assim, porque eu acho que também a função da literatura também não é alienar. Eu acho que a literatura ela tem também essa possibilidade de mostrar um dado lugar, uma situação, um personagem, e isso é importante partir dessa construção que tem um lastro com a realidade, né? Mas a literatura é mais, né? Ela te permite criar mundos que ainda não foram pensados, né? Mundos que ainda ou que não é que não são mundos que não existem, mas às vezes mundos que não foram nomeados. Né? Ou caminhos que não se cruzaram, realidades que até então não estavam interligadas. Né? Essa é a função da escrita, né? É instigar o imaginário, deixar as pessoas viajarem naqueles processos. Tem coisa nova vindo por aí, né? Dentro desse seu mundo diverso, dessa inquietude da Márcia. O que está vindo para a gente aí de novidade? Olha, tem... Eu acho que assim, você acaba criando também um estilo, né? Digamos assim. E então eu trabalho bastante nessa perspectiva de contar histórias, né? Então lá no Morro do Papagaio eu conto algumas histórias. No perfil da Amásia eu conto histórias também. E nesse livro que eu escrevo agora, eu escrevo em coautoria com 2 outros jornalistas, né, que é o Gabriel Araújo e o Vinícius Luiz, a gente traz a história de pessoas que, na verdade, assim, a gente quer contar a história da educação, como que a educação é algo transformador na vida de pessoas negras e de pessoas indígenas também, né? Então, para falar disso, a gente pegou um marco, que são as cotas raciais, né? A gente decidiu pegar esse marco porque em 2022 a lei ela completou 10 anos, né? E aí a gente achou que seria interessante, já com esse tempo de aplicar, né, de implementação, contar um pouco dessas histórias, de como pessoas que foram cotistas, como que elas fizeram essa trajetória escolar, né, e como passaram pela universidade, e de que maneira essa entrada no curso superior, né, em universidades públicas, o que isso trouxe de transformação na vida dessas pessoas,
na família dessas pessoas e na comunidade onde essas pessoas estão inseridas, né? A partir desse olhar, a gente percebe que são micro-revoluções, né? Assim, que a gente vai percebendo uma série de mudanças, né? Então, a gente está falando de todo o Brasil, pegando histórias de pessoas do Brasil inteiro e contando, e com isso você conta de locais, assim. Então, só porque eu estou lembrando aqui de um exemplo, né, que a gente traz no livro, que é a cidade de... Ai, gente, como que chama? Cachoeira, na Bahia, que tem um campus universitário que foi aberto, e lá se transformou num polo de produção de cinema. Então, você tem muitos estudantes negros que passaram a produzir cinema e pensar sobre o cinema, falar sobre cinema, né? Produzir outras narrativas, né? E outras histórias, né? Então, essa mudança é uma mudança que tem muitas implicações, né? Desde implicações técnicas, né, que começa de como você vai utilizar uma fotometria para captar a imagem de pessoas negras, né? Como que você vai fazer a construção desse personagem, que tipo de abordagem que você vai ter. Então, você começa a fazer muitas reflexões e proposições em todos os campos, né? E isso é muito transformador. E a gente, nesse livro, então, a gente está pegando histórias de pessoas que são quilombolas, por exemplo, que entraram na UFPA, lá no Pará, né, na universidade, fazendo engenharia, por exemplo. Eu já estou curioso para saber quando esse livro vai estar nas nossas mãos. Ele já está bem adiantado e tem uma editora que é uma editora de alcance nacional, assim. Ótimo. Que vai ter uma repercussão muito boa, eu acho. É uma grande editora, né, que está com a gente nesse projeto. Então, a expectativa é que ele tenha uma repercussão e uma boa circulação. Então, não deve demorar, não. Espero que nesse primeiro semestre ainda saia. Então, para você que está curioso aí nos assistindo, pensando em quão transformador vai ser esse livro na sua vida, essas histórias inspiradoras, por enquanto vai lendo ali O Morro do Papagaio, o livro sobre a Masa, da editora Masa, para que você já vai se inspirando aí com essas histórias, porque no fundo são histórias inspiradoras. São. Né? E faço aqui um gancho com a própria história inspiradora da Márcia. Quero fazer aqui uma homenagem para você. Oi, gente. Meu carinho e minha atenção, porque assim... A sua história também é um recorte que poderia ser perfeitamente possível do Morro do Papagaio, de onde você saiu e até onde você chegou. E é incrível, sabe? Assim, mulher, negra, como você disse, caramba, e doutora, né? E peço perdão por aqui não estar te chamando de doutora Márcia, que deveria. Porque todo esse estudo assim, é muito prazeroso a gente fazer o que a gente gosta. É sacrificante, o nome doutor não é à toa, como muita gente às vezes gosta de ser chamado de doutor e às vezes nem merece o título, não porque não tem nem tem o doutorado, mas quer ser doutor. E você não, você tem o doutorado, você batalhou para estar onde você está. Acho que essa homenagem é bem-vinda para você, para as mulheres que batalham, para os homens, enfim, as pessoas de uma forma geral, né, que independente da realidade onde estão, não se acomodam. Sim. Né? Porque é aquela história, eu posso me acomodar e ficar me lamentando a vida inteira por onde eu nasci, o que aconteceu, de que família que eu sou, ou vamos erguer as mangas e vamos à luta, né? Que eu acho que foi o que você fez. E eu queria dizer para você que está assistindo a gente, está nos ouvindo, né? Muitas são as histórias que a gente ainda vai ouvir com a Márcia. Ela vai voltar para contar a história desse livro, para falar com a gente também no canal Multieducação sobre essa transformação que foi na vida desses cotistas. E você eu convido para
Vamos tornar o Brasil um país mais leitor. Então, leiam um livro, estimule uma criança, estimule pessoas a lerem, né? Isso não é só para jornalistas, não é só para pessoas que escrevem. Você também pode escrever, de repente, a realidade da comunidade onde você vive, onde você está inserido, às vezes a cidade onde você nasceu. Enfim, o seu trabalho, né? Todas essas realidades podem virar realidades que viram conteúdos saborosos e prazerosos para tornar livros. Então, venha com a gente, embarque nessa aventura que é ler um livro, escrever um livro, exercitar e instigar a imaginação.